E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero deixar aqui para vocês, a partir de hoje, para quem é membro do canal, um curso que é sobre a história da igreja. Tá? Esse é um curso que eu vou pegar os moldes da onde eu faço a pós-graduação, que na minha opinião é a faculdade acadêmica voltado para teologia que é a mais isenta possível, tá? Sem paixões denominacionais. E essa faculdade é da Batista do Sul, é onde eu estou fazendo essa pós-graduação em História da Igreja. Então eu estou aprendendo e eu estou repassando para o pessoal do canal. Eu vou deixar aqui apenas uma amostra grátis hoje para quem quiser fazer este curso. Olha que, gente, em comparação, né, ao que eu estou pagando, o que eu estou vendo aí fora, tá super barato. Tá super barato. Você se torna membro do canal e toda semana você vai receber ali um conteúdo, né, um vídeo com indicações de livros, uma apostila, né, exercícios para você. Tá? E qual é o valor? R$ 39,99. Tá? Você vai pagar esse valor e você vai ter acesso ao material que toda semana eu vou estar disponibilizando para os membros que vão estar participando aí desse seminário, ok? Lembrando que apenas 80% desse valor que você vai pagar, ele fica para mim. Os outros 20% fica para o YouTube, então nunca é esse valor certo, tá? Eu vou deixar aqui uma amostra grátis para você, você vai ver. Se você gostar, aí você se torna membro do canal e aí você vai ter acesso ao curso. Gente, é um curso de história, não é pregação do evangelho, não é pregação de salvação, não. É um curso acadêmico, tá? É um curso acadêmico e se você quiser participar, tá? Você se torne membro do canal, imediatamente você vai ter acesso, né, a esse curso quase que completo nos moldes de um curso de pós-graduação, tá? Os moldes de um curso de pós-graduação. Pagou, vai ter acesso aí. Enquanto você estiver pagando, você vai estar conseguindo enxergar ali os vídeos, né, e vai ter também acesso às apostilas. Como é um curso que eu vou estar disponibilizando a partir de hoje, então você vai ter acesso apenas a essa primeira aula. O restante você vai estar assistindo durante a semana e toda semana eu vou estar disponibilizando ali para você indicações de vídeos, indicações de livros, né? A gente vai estar passando por um período de estudo muito legal, certo? Então fica aí com a introdução dessa aula. Fique na paz. Olá, meu nome é Igor Guerreiro e eu quero estar ensinando para vocês, a partir desta primeira aula, a importância de se estudar a história da igreja e como estudar a história da igreja. Eu sou formado em História, licenciatura em História, professor de ensino fundamental e de ensino médio e estou pós-graduando pela Batista do Sul, História da Igreja e História do Pensamento Cristão. E um dos objetivos dessa matéria é mostrar a importância de se estudar a história da igreja e também como estudar a história da igreja. A história da igreja ela não começou a partir da minha denominação, a partir do grande pai daquela denominação. O estudo da história da igreja, né, ela começa, propriamente dito, a partir de Atos capítulo 2. Você pode estudar um pouquinho antes a respeito, né, do contexto, como que chegou a igreja naquele momento em que você vê a diáspora, você vê toda aquela briga cultural que tem ali, né, em Jerusalém, mas começa ali, naquele ponto, naquele contexto, né, toda a história e o desenvolver dessa dispensação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao estudar a história da igreja, você vão ver
muitas das vezes, a pessoa estudar a igreja a partir da denominação a qual ela se encontra. E isso nós chamamos aqui, nesta matéria, né, de conceito da história eclesiástica. Tá? Tem uma diferença de conceito da história da igreja e história eclesiástica. Nós aqui nesse curso não vamos trabalhar com a história eclesiástica, apesar de passarmos pelos homens que levaram as denominações a adotarem os seus próprios nomes. Mas nós não vamos estudar a história dessas denominações. Por quê? Porque você vai ver ali objetivos diferentes. O objetivo desse curso não é fazer uma postura intelectual daquela denominação. Então, por exemplo, você vai pegar um historiador, que é um historiador autóctone, ou um historiador apaixonado por aquela denominação, daquela região, ele vai estudar com uma postura totalmente diferente de uma postura acadêmica. Ele vai estudar com um viés daquela denominação. Então, se ele pegar, por exemplo, uma igreja que foi fundada na Reforma, e ele, daquela denominação, daquele tal reformador, ele vai contar toda a história, toda a narrativa, de uma maneira em que ele vai levantar, né, aquela denominação como que se fosse a grande matriz, né, a igreja que veio na hora certa, que Deus levantou, que Deus fala até os dias de hoje com aquela denominação. Esse aqui é o problema, porque se a gente for estudar a história dentro de um conceito eclesiástico, nós vamos, em detrimento das outras, acabar levantando a bola de uma outra. E esse não é o objetivo deste curso. Nós não vamos estudar a história desse ponto de vista. Você veja, por exemplo, vamos imaginar se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né, fundada aí por Joseph Smith. Todos os membros desta religião, eles vão dizer o quê? Que a partir de Joseph Smith, né, em um diálogo que ele teve com o anjo, que ele conversou com o anjo? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a religião verdadeira? Aí o anjo disse para ele: não tem nenhuma religião verdadeira. Né? A religião verdadeira vai vir a partir de você, você vai descobrir umas tábuas e tal. Então ele vai dizer o seguinte, né, que a partir dele, né, é que começou aquela restauração, e que o que ele ensina sempre foi ensinado pelos apóstolos, sempre foi ensinado por um monte de gente. Então, geralmente, quem vem ensinando alguma coisa a partir de um começo bem recente, e diz que aquela denominação veio restaurar, veio brilhar, veio fazer um monte de coisa, geralmente eles desconsideram toda a história da igreja passada. Você, por exemplo, vai pegar um historiador católico, ele não vai contar ali a narrativa, a história dele, do viés em que nós contamos. Ele não vai olhar a igreja protestante como se fosse uma igreja, né, que é algo libertador, revelador, que veio fazer um contraponto. Não, ele vai chamar aquilo de grande meretriz, ele vai chamar aquilo de um movimento de rebelião, separatista, né, que foi o diabo que fez tudo aquilo ali. É o viés daquele historiador eclesiástico. Então a postura intelectual dele é uma postura comprometida com aquela denominação. Com qual objetivo? Com o objetivo de legitimar aquela denominação. Legitimar aquela fé que ele, apaixonado, ele só consegue enxergar aquela igreja ali. Certo? Então, qual é a postura desse seminário? Qual é a postura desse curso? É o conceito da história eclesiástica, cristianismo, /cristianismo. Então nós vamos estudar tudo isso daqui, mas com uma outra postura intelectual.
a nossa postura intelectual não vai ser apaixonada. Deus levantou um homem. Eu sei que Deus levanta homem. Eu sei que Deus levanta pessoas, porque Deus, ele trabalha na história da igreja. Mas só que, como historiador, a gente não vai fazer uma narrativa com postulados de fé, com postulados porque Deus levantou esse camarada aqui, né, para fazer um contraponto contra aquele. Não vai ser dessa forma. Nós vamos estudar a partir de documentos. Nós vamos estudar a partir da sociologia, a partir da filosofia, a partir da política, do contexto da época, da antropologia. A nossa postura é intelectual, a nossa postura é por que fulano levantou? É só por causa da fé? Não tem nada aí de politicagem no meio, né? Então, mais uma vez, eu sei que Deus, ele levanta homens e que trabalha no meio dos homens para fazer com que a igreja que está dentro desse cronos, deste mundo, ela possa crescer e se desenvolver. Mas em contrapartida, a gente vai ver também jogadas sociológicas, antropológicas. Então a gente vai observar, não é no campo apenas da fé. A gente vai ler a fé deles, mas também vamos ler o contexto da época. E pelos documentos, o que alguns dizem, o que motivou aquele tal fazer isso ou sair daquilo dali e por aí vai. Com qual objetivo? O nosso objetivo é conhecer, né, e entender a história da igreja de uma maneira neutra, mais neutra possível. Procurar estudar de uma maneira mais neutra possível. Então, eu não posso chegar aqui e sair batendo na Igreja Católica de todas as formas, porque eu vou ter que dizer que pelos documentos, que pela história, a Igreja Católica contribuiu muito para a ciência, contribuiu muito para os debates na escolástica, ela contribuiu muito. Eu vou ter que dizer, né, que São Tomás de Aquino, ele contribuiu, né, um pouco de Aristóteles também contribuiu, né, a escola aristotélica para o pensamento cristão. Então, eu não posso ser 100% racional, mas eu não posso ter também um pensamento 100% com fé. Porque se eu for 100% com fé, eu vou ter que abraçar, né, uma pessoa. Mas se eu, como historiador da igreja, né, olhando o que aconteceu, né, e aí eu vou ter uma mente mais amplamente com uma capacidade maior para poder compreender sem estar com um discurso apaixonado por uma denominação. A gente vai estudar realmente a história da igreja, certo? Então essa é a nossa primeira aula de introdução, tá? Eu vou deixar aí as apostilas, vocês estudem, né? Então eu sou o professor Igor Guerreiro, até a nossa próxima aula.